digestório. A gente vai ver, né, com certeza vocês vão fazer as mesmas arguições que as outras turmas. Professor, mas o que tem a ver esse negócio de estar estudando coração, depois estudar sistema digestório, né, com as práticas clínicas da psicologia? Tem tudo a ver. Tudo a ver, vários dos sentidos. Exatamente. Nada do que vocês forem trabalhar, meus queridos, na clínica, para quem for clínico, né, que nem todo mundo vai ser clínico. Você pode trabalhar na área de RH, pode trabalhar na área de... enfim, várias outras situações que o psicólogo pode fazer. Mas nada é unimodal, ou seja, não existe uma patologia psicológica que ela seja exclusivamente de caráter psicológico. Tudo tem uma base biológica. Então, seja por conta de um distúrbio do sistema nervoso, de um distúrbio do sistema circulatório, de um distúrbio do sistema digestório, ou uma questão molecular, uma questão genética. Mas tudo é multimodal, você sempre tem outras fontes. Ia ser muito bom se a gente conseguisse trabalhar a área de comportamento, a área de psicologia, se fosse tudo só um passo, né, de comportamento, de sociedade, de envolvimento, de influência. Infelizmente não é. Então, assim, a gente vai ver quando começar o dia. Professor, para que serve a língua? Para que serve o tesouro? Calma. No final, quando vocês entenderem o sistema, aí vocês vão ver. Tá bom? Mas já adiantando. Por exemplo, a gente já estudou a serotonina. Todo mundo já ouviu agora o nome serotonina, não já? Então, a gente já sabe que a serotonina ela é importantíssima para o bem-estar, ela é importante para isso, para o relacionamento. E vocês sabem que é o maior produtor de serotonina do nosso corpo? O intestino, as alças intestinais. Então, distúrbios digestórios, distúrbios intestinais, inclusive de caráter de alimentação, provocam uma deficiência na produção de serotonina, que provoca uma alteração de humor do indivíduo. No final das contas, pessoal, é tudo sistêmico, está tudo interligado. Vale ressaltar que é interessante a gente entender isso, porque, por exemplo, um paciente que sofre uma crise de ansiedade ou crise de pânico, de repente, eu digo isso por experiência própria, que altera justamente o teu sistema circulatório, o coração fica mais rápido, a circulação sanguínea também fica mais rápido, justamente ocasionando casos de pessoas ficando ofegante no meio do ano, por conta da crise de ansiedade. Vocês já devem ter ouvido falar de pessoas com bulimia, né, que é aquele pessoal que come e vomita. Então, não só o fator social, né, o fator psicológico, mas para que ele regule, para que ele fique efetivamente bom, não é só o acompanhamento. Ele vai ter que ajustar a sua alimentação e o seu comportamento, para deixar o intestino dele bom. Se ele ficar nesse processo de come, comida com dormida, ele não tem produção de serotonina. Então ele vai ter que fazer uma reposição o tempo todo, ele vai ver a dependência de químicos a vida toda, podendo só fazer uma regulação alimentar e mais o acompanhamento com o psicólogo. Então a gente tem que pensar por esses outros lados também, tá? Mas só para levar. Eu só estou falando isso porque a outra turma da noite, as duas outras turmas na verdade, né, elas falaram justamente isso. Professor, não estou entendendo até agora porque tem essa disciplina na psicologia. Aí eu digo, gente, eu não estou entendendo como você está falando isso. Mas não bora lá. Então, agora, com relação, a gente viu a circulação sanguínea e vimos que quem manda na circulação sanguínea é o coração, é isso? A mestra. E aí, para a gente finalizar essa questão do funcionamento cardíaco em relação à sua inervação intrínseca e a sua inervação extrínseca que a gente já comentou. Perfeito? Então nós vimos que... canção doce. Né? Então, com relação a essas inervações intrínsecas e extrínsecas, o que a gente falou? Aquilo que é intrínseco, aquilo que a gente chama de inervação intrínseca cardíaca, é justamente esse sistema bonitão. Não é isso? Que é o sistema
coração. Cadê ele aqui? Que é o desvalorização. Aí. Que é essa aqui, ó. Essa é a inervação intrínseca cardíaca, né? Nó sinusal ou nódo sinusal, nó atrioventricular ou nódo atrioventricular, feixe de Rees e fibras de Purkinje, né? Então isso é o sistema elétrico do coração e, consequentemente, isso é o que a gente chama de inervação intrínseca. Por que, professor? Porque nós nascemos com ela, tá? Então o coração, quando se forma, depois vocês podem me corrigir se eu estiver errado. Para de desenhar. Vocês podem me corrigir se eu estiver errado, mas aproximadamente entre a 33ª semana, terceira a quarta semana de vida, o coração começa a bater. Nesse caso, eu estou me referindo à vida biológica, tá? Então, quando você é só um embrião, lá no útero da sua mãe, todo mundo aqui eu acho que teve mãe, ninguém veio de fertilização em vez. Só a gente Né? Então, olha só, quando você estava lá fora do seu 21º, segundo, terceiro dia, você era só uma mórulazinha, só um negócio do tamanho do feijão, já tinha essa inervação aqui, ó. Já tinha inervação intrínseca. E aí, professor, mas desse tamanho já tem uma célulazinha pulsante? Já tem as primeiras descargas elétricas acontecendo para que você vire um Frankensteinzinho, para que você fique vivo. Então tem que ter eletricidade. A eletricidade é a chave da vida. Sem ela a gente não vai para frente. Então, olha só, se com 3 para 4 semanas de vida, 21, 25 dias, eu não consigo lembrar exatamente, já começa o primeiro batimento cardíaco, e depois daí é um pro resto da vida da gente, tá? O bonitinho é isso que a gente chama de inervação intrínseca. E a inervação extrínseca, professor? A inervação extrínseca, ela vai surgir com o desenvolvimento do sistema nervoso central. Com o desenvolvimento do sistema nervoso central, o 10º par de nervo craniano, como é que a gente chama ele? Nervo vago, tá afiado, mulher. Então, o nervo vago, que é o 10º par de nervo craniano, ele começa a emitir os seus prolongamentos. Então, a gente viu que ele é o maior nervo do corpo humano, perfeito? Então, o nervo vago, lá quando ele está no seu processo de formação, ele já sai daqui, da parte central, por baixo da calota craniana, e aí ele já emite os ramos para cá, para a base da língua, ele vai emitir ramos para a glândula salivar, ele vai emitir ramos para o esôfago, que a gente vai já entender o que é o esôfago, e aí ele vai crescendo. Vai crescendo. Quando ele chega aqui na altura do peito, aí ele emite os ramos para onde? Para o coração, né? Aí ele emite ramos para o coração. Olha ele aqui o nervo vago. Está vindo aqui por dentro, emitindo ramo para tudo quanto é de lugar, até chegar no coração. O outro ramozinho dele aqui, ó, nervo vago ainda, recobrindo todo o coração. E ainda se estica, ó, umas ramificações periféricas. Alguém sabe qual é o nome desse músculo aqui? Diafragma, né? Que é o que separa a porção torácica da porção abdominal. Então, o músculo diafragma. Olha que ele ainda recebe inervação do nervo vago, que também auxilia na respiração. Sem diafragma, eu não posso fazer isso, ó. É um movimento inspiratório. Por que, professor? Porque esse movimento inspiratório, ele acontece em virtude do estímulo do nervo vago, que contrai as células do diafragma, que é esse músculo bonitão, e ele faz isso aqui, ele se puxa todo e encolhe. Aí, quando cessa o estímulo do nervo vago, ele volta ao normal. Aí você inspira de novo. Aí, mesmo procedimento. Então, isso que ele está fazendo é o nervo vago. Professor, se eu vier com uma tesoura, ó,
estourar bem aqui o nervo vago, perdeu a capacidade de fazer isso. Tchau, diafragma. Vai ficar só parado. E aí, professor, eu vou continuar respirando com muita dificuldade. Com muita dificuldade. Porque a gente vai ver, quando estiver estudando o sistema respiratório, que é outro sistema que a gente vai estudar depois do sistema digestório, tá? A respiração ela acontece em virtude desses músculos aqui, ó, todos eles. Que músculos são esses? Intercostais, porque eles estão entre as costelas. Então eles são os intercostais. Então ele acontece a respiração, bora lá, em virtude da contração do diafragma, dos músculos intercostais e o próprio pulmão, que faz o movimento de inflar e desinflar. Então essas, sei lá, 3, 4 situações juntas que vão fazer esse movimento simples que é a respiração. Olha só que massa. Professor, então se eu tiver um probleminha aqui no diafragma, eu continuo respirando? Continuo, com dificuldade. Fazendo força para conseguir respirar. E se eu levar um tiro bem aqui, pá, de 38 na costela, fazendo um buraco aqui e interrompendo os músculos diafragmáticos, eu vou respirar também, mas com dificuldade, porque agora vai entrar ar para cá, o ar vai provocar uma diferença de pressão do meu tórax. Então, o tórax, olha só que massa, essa cavidade torácica nossa, tá? Nossa cavidade torácica, ela tem uma pressão interna, que precisa ser menor do que a pressão externa, que é onde a gente está aqui fora. Se as duas ficarem iguais, o coração perde o poder de fazer isso, de inflar e desinflar. Então, quando você leva um tiro, ou uma facada, ou uma mesa de bar, ou uma garrafa quebrada, então isso faz entrar ar na cavidade torácica, e aí, consequentemente, vai acontecer o quê? A pressão interna vai ficar igual à pressão externa. Aí o pulmão que estava bonitão, vai murchar. Aí, meu patrão, não tem força de musculatura torácica, não tem força de musculatura diafragmática que faça o pulmão inflar e voltar ao normal. Ele vai ficar só uns pedacinhos dele funcionando e outro não. Então a respiração ela depende de vários fatores. Mas isso foi. André, só para saber se isso pode ser, não é exatamente anulado, mas aquelas situações que, obviamente, se a pessoa levar um tiro ou uma facada, além da perda de sangue e essa questão da mudança da pressão do ar, pode ser impedido com o estancamento de sangue. No caso, coronopenia de estancar o sangue, pode sim. Não, filho. O que você vai fazer é, beleza, estancou o sangue, é excelente, não vai hemorragia. Mas aí a pressão interna vai continuar igual à pressão externa. O que o médico faz quando você chega lá? Ele vai pegar uma seringa grandona, ou um equipamento igual uma seringa, e aí ele vai puxar o ar que ficou aqui dentro da cavidade torácica, depois de fechar, né? O corte. Aí ele puxa o ar e bota de novo uma pressão negativa lá dentro, para poder voltar ao normal. Porque se ele só estancar, fizer curativo e coisa e tal, não vai adiantar nada, aqui dentro vai continuar com a pressão igual a de fora. Né? Ele tem que tirar o ar aqui dentro, deixar tudo negativo, para poder voltar a funcionar de novo. Tá? Oi, menina. Dupla? Eu? Tudo assim, Não, tô de beleza. Oi, meu filho. Esse nervo vago, ele é um tipo de nervo motor? Tá? Só que assim, ele não atende às necessidades apendiculares, né? Braços e pernas e tal. Mas tudo aqui relacionado a órgãos, né? A vísceras, vamos botar assim, a vísceras e glândulas, depende dele. Doença do tibial, que Um gânglio nervoso? Pois é isso aqui, ó. Tem um gânglio nervoso aqui e outro gânglio aqui. Só que gânglio nervoso é para ralé. Como ele é diferenciado, ele é um coração, é ele que manda, então ele quer ser chamado de nó, e não de gânglio. Então, beleza. Nó sinusal e nó atrioventricular. São os dois. Falou, esse é o nó e átrio. Isso. Olha só que lindão.
Esse primeiro aqui, ó, que é o nó sinusal ou nódulo sinusal, é ele quem no 21º, 25º dia de vida embrionária, quando você está só o grãozinho de feijão no útero da sua mãe, ele vai dar os primeiros paralelos. É esse bichinho aqui. Tá? Professor, então de onde é que vem essa eletricidade? Uma eletricidade fantástica, uma coisa, um raio, tem que botar o dedo na tomada, a mãe com 21 dias de gestação, ela bota o dedo na tomada para recarregar. Então, não é bem assim, mas vocês podem testar. Quem quiser chegar em casa, bota o dedo na tomada, vocês vão ver que vocês vão ficar carregados. Só ideia distribuída. Eu gosto de ter muitos pensamentos intrusivos aí. Você é o menor Mas bora lá. Olha só, meus queridos, eu acho que é só voltar para o primeiro slide que ele mostra direitinho isso. A eletricidade do coração, ela depende disso aqui, ó. Como é o nome desses bichinhos? Pode falar, seu Marcos, que eu sei os seus pensamentos, mas eu sabe o nome. Vai. Diga. A gente está pensando a mesma coisa. É uma sintonia, ó. Tá? Então, meus queridos, se não fossem esses eletrólitos, olha só, vocês prestaram atenção que até o nome já lembra eletricidade, eletrólitos, porque todos eles têm uma carga elétrica junto. Todos eles têm carga elétrica. Então, essa eletricidade biológica, ela depende desses eletrólitos. Para musculatura, por exemplo, a grande maioria, eu não vou saber precisar quantos por cento, mas a grande maioria das contrações musculares depende disso aqui, ó. E que é esse eletrólito aqui? Cálcio. Então, comam bananas, tomem leite e derivados. Sem cálcio, você vai começar a ter fragilidade muscular, seu músculo vai começar a ficar com preguiça de trabalhar e também cardíaco. Elas não são curtinhas assim, não. Todo o ápice do coração é tipo as nossas arteríolas, bem fininho, uma fiação do ápice do coração, que é para espalhar bem essa eletricidade. E conforme ele vai ficando fininho e espalhando a eletricidade, ela vai se perdendo. Por que isso, professor? Porque senão o estímulo elétrico ia ser permanente. Ele precisa dissipar a eletricidade para que ele se contraia e depois relaxe. Porque se a eletricidade fosse permanente, ele ia se contrair e tchau, ia ficar só contraído. Mas não, ó. Disparou o primeiro impulso elétrico aqui, né, no nosso sinusal. Esse impulso elétricozinho foi propagado por toda a musculatura atrial e chegou até o nó átrio ventricular, que vai continuar o impulso elétrico através do feixe de His. Esse impulso elétrico chegou no final do coração, ó, na partezinha do ápice cardíaco, e aí ele pega uma ramificação mais fininha ainda. A corrente elétrica fica mais fraca ainda, que é através das fibras de Purkinje. E aí ela acaba. Se dissipou e acaba. Aí o impulso tem que começar de novo aqui em cima. Aí vem de novo. Impulso do nó sinusal para o nó átrio ventricular até as fibras de Purkinje, que é o final. Acabou. Começa de novo. Impulso do nó átrio ventricular, a sinusal, átrio ventricular e assim vai. Numa forma cíclica. Terminou aqui embaixo, começou aqui em cima novamente. Terminou aqui embaixo, começou aqui em cima novamente. E aí sim o coração fica o tempo todo nesse movimento de seca e cheia, seca e cheia, sístole e diástole, sístole e diástole. Perfeito? Então isso acontece de forma autonômica, por conta da inervação intrínseca. É ela quem promove esse batimento cardíaco, é ela quem faz esse batimento cardíaco. Estamos tranquilos até aqui? Beleza, professor. E a inervação extrínseca? Qual é a participação dela? Qual é a participação dessa inervação extrínseca? E outra foto melhor que essa, né?
essa grandona que a gente estava olhando? A participação extrínseca, aí sim. Então a intrínseca, eu posso até dizer, professor, mas a intrínseca ela está mais relacionada, né? Se for um problema cardiovascular, vai ser um médico, vai ser um enfermeiro, esse outro pessoal que vai ter que dominar isso. Mas é a extrínseca? Não. Agora a extrínseca já está relacionada ao nosso comportamento principalmente. Por quê? Lembram do ditado, aquilo que os olhos não veem, o coração não sente? Vamos embora tornar esse ditado bem real. Está aqui. Não, o Ângelo não. O Ângelo é muito bonzinho. Olha o Pedro que saiu. Mandei ele sair. Está o Pedro. Aí o Pedro vai andando na rua e vê a namorada dele do outro lado da avenida, de mãos dadas com outro cara. Aí, né? Enxergou aquela cena dramática. Aí o coração dele chega e dispara. Correto? Porque aquela cena dramática gerou nele vários tipos de pensamento. Será que eu vou raiar a cabo com a raça desse infeliz? Será que quem merece um estado é ela? Eu mato os dois ou eu me mato? Né? Gerou várias situações. Aí vem passando o carro, eu vou pilotar a parte desse carro, eu vou pilotar. Aí ao mesmo tempo, não vou. Então todo esse turbilhão, todo esse furacão de pensamentos que ele teve, vai gerar a liberação de adrenalina, vai gerar a liberação de noradrenalina, vai gerar a liberação de um monte de neurotransmissores na cabecinha dele. E aí esses neurotransmissores vão ser propagados por quem? Pelos nervos, incluindo aqui o nervo vago. Aí essa cena que ele está visualizando e liberando todos esses neurotransmissores, está vindo impulso pelo nervo vago. Lá vem a adrenalina pelo nervo vago, na porção simpática, e vai chegar aqui na superfície do coração. Porque a inervação extrínseca é superficial, ela não é interna. Então ela estimula o coração de fora para dentro. Tá? De fora para dentro. Beleza. Chegou aqui essa adrenalina junto com o nervo vago nas fibras cardíacas. O que a gente sabe que a adrenalina faz com o corpo da gente? Isso. A adrenalina ela é um neurotransmissor inibitório ou excitatório? Excitatório. Então ele vai ficar naquela agonia. Ele vai aumentar os batimentos cardíacos, que vai acelerar os batimentos cardíacos dele. A adrenalina no vaso sanguíneo provoca vasoconstricção. Então o vaso que era dessa grossura vai ficar dessa grossurinha. Consequentemente, aumentando a pressão arterial dele. Então, todo o seu sistema circulatório agora está alterado por conta dessa descarga de adrenalina, inclusive os batimentos cardíacos. Então, aquilo que os olhos dele viram interferiram diretamente no batimento cardíaco. Perfeito? Nas questões de, justamente, eu citei antes da crise de pânico. Por exemplo, eu já ouvi relato de um amigo que ele estava no shopping, andando tranquilamente, de repente ele começou a sentir o batimento cardíaco aumentar, a pressão diminuir, consequentemente a pressão dele foi ficando um pouco mais turva, e eu me recordo que ele me informou que ele lembrava que já tinha visto o que fazer nesse tipo de situação. Ele sentou no chão, dois caras que estavam passando perceberam isso e chegaram falando uma manobra para não piorar a situação. Resolver o coração em várias situações de medo ou situações de prazer. Você imagina na sua cabeça, pensamentos intensos vão alterar os batimentos cardíacos. Tá? Então, assim, mas por que isso acontece? Por causa da inervação extrínseca. Beleza. Nós conversamos lá nas nossas primeiras aulas de formação do sistema nervoso, com relação a essa parte da inervação e como existem alguns órgãos iguais ao coração, nós temos um controle parcial, a gente não tem o controle total, porque é como eu falei, eu não posso controlar o batimento cardíaco, e por causa desse chifre que o Pedro levou, ele vai dizer, para de bater que eu quero morrer. Né?
estava aqui na hora, não vai nem saber o teor da conversa. Mas aí assim, se fosse, era até bom às vezes, né? Que tu está numa posição tão ruim de vida que tu para o coração que não quer viver mais não. Aí você teria parar. Mas a gente não manda nele dessa forma. Mas de que forma é que eu mando no coração então? Aí o Ângelo começou a falar também. Se você faz determinadas atividades respiratórias, por exemplo, você consegue controlar seus pensamentos, mas calma, deixa eu relaxar, contar de 1 a 10, né? Respirar profundamente, não sei o que, determinada sequência, toda aquela situação aí, eu acho que você deve ter disciplina que ajude nessa parte. Aí você consegue, em parte, reduzir os batimentos cardíacos. Mas por que, professor? Porque o que você está controlando nesse momento é a inervação extrínseca. No momento de fuga, no momento de briga, no momento de confusão, tudo está acontecendo via inervação extrínseca. Professor, em algum momento eu tenho mínimo controle sobre a inervação intrínseca? Não. Em momento algum você vai ter controle sobre a inervação intrínseca. Porque ele é responsável pelo ritmo cardíaco. Então a velocidade e a força com que o seu coração está batendo, ele é programado desde o dia que você nasce. Já vem com você. Agora essas alterações externas, deixa eu relaxar, para cá, respirou, não sei o que, beleza. O que o teu coração fez é sair do estado patológico, sair do estado de alteração e voltar para o seu estado basal, que é o ritmo cardíaco normal. Então é isso que você consegue fazer, tá bom? Então assim, a gente controla o batimento cardíaco com relação a isso. Há uma excitação intensa, quando você volta, respira e volta o coração para o ritmo normal, tá? E só. Ah, professor, então eu não posso deixar o coração quase parado, não sei o quê? Não. Você não tem poder para isso. Tá? O coração de vocês não recebe esse tipo de ordem. Entenderam a situação? No caso, a inervação intrínseca já é para o corpo, né? Por exemplo. Isso. Se ocorre alguma coisa, por exemplo, já é nível patológico, né? Tipo a arritmia cardíaca. Perfeitamente. Uma arritmia cardíaca, ela é da inervação intrínseca. Ah, professor, mas eu sofro de ansiedade. Eu tenho pensamento disso, daquilo outro. Aí é outros 500. Você vai sim desenvolver uma arritmia patológica, mas em virtude da ansiedade. Uma vez que a ansiedade foi controlada, a arritmia cardíaca também vai ser controlada. Aí você já não tem problema, na verdade, real de arritmia. Você tem problema de ansiedade. Entendeu? Nesse caso seria a inervação Extrínseca. Tá? Por isso que a gente consegue, através de exercícios e tal, de terapia, controlar essas situações. E muitas das vezes ele vai mandar para todo o corpo o sangue já oxigenado pela artéria aorta, né? Aí entra a aorta bonitona, tá ela aqui, ó, bonitona, que é a aorta vermelha e grossa. Ele vai aqui para todos, aí ela manda um ramo para cima e outro ramo para baixo, vai ela descendo aqui, ó, para todo o corpo. Então esse é o circuito sanguíneo, esse é o sistema circulatório. Beleza. A gente viu também que esse coração tem esse movimentozinho básico de sístole e diástole, de seca e de cheia. E que ele é coordenado por uma inervação intrínseca e extrínseca. E que essa inervação intrínseca, ela tem duas usinas de eletricidade, vamos dizer assim, né? Isso que é o nó sinusal e o nó átrio-ventricular. Beleza, que fica comandando esses batimentos cardíacos. E aí a gente viu que às vezes esse batimento cardíaco pode ser alterado pela inervação extrínseca. E aí essa inervação extrínseca, ela vem do nervo vago. Logo, se ele vem do nervo vago, ele está conectado ao nosso sistema nervoso central. Portanto, tudo aquilo que nós percebemos em torno do nosso entorno, pelo ambiente, seja por impacto visual, né, tátil, seja pela minha imaginação,
ou seja, pelo toque também, né? Você está sentindo nada e passa aquele dedinho assim na nuca, chega o dia todo. Então, todos esses estímulos acabam descendo pelo nervo vago e de forma extrínseca também vão influenciar nos batimentos cardíacos. Perfeito? Então, uma vez que a gente entendeu isso, a gente pode passar para o próximo sistema.